Bom dia, gente. Graça e paz do Senhor. Trazemos um abraço capixaba. Se porventura eu falar a palavra pocô, entenda arrebentou. Tá bom? Porque capixaba não fala arrebenta. Capixaba fala poca. Tem umas coisas assim que são capixabês, né? Inclusive, minha filha, ela me deu um presente muito sugestivo no Dia dos Pais. Uma camisa escrita assim: minha filha é poca. Aí, por onde eu ando, às vezes eu tenho que explicar. Gente, minha filha é poca, o que é isso? Não, é uma palavra, né, que tem a ver conosco, com os capixabas, que significa uma pessoa que arrebenta, uma pessoa que está bem e tal. Agradecemos a pastora Lúcia por nos conceder o privilégio de poder estar conversando com vocês nessa manhã. E eu fico impressionado com as conexões de Deus, porque o nosso tema é exatamente consagração de família. Durante 10 anos, nós ficamos em silêncio a respeito do assunto família. Nós sempre ministramos para famílias no nosso estado, em várias igrejas, congressos, seminários. E quando nós entramos na visão celular, aí cessou. Nunca mais nos convidaram para falar sobre família, nos congressos, nos seminários, nada. Eu entendi ser um tempo de Deus. E esse ano nós começamos os cultos temáticos. Então, todo domingo, primeiro domingo, o nosso culto é o culto da família. Depois temos o culto de ceia, o culto profético, o culto de cura. E nós passamos, então, a desenvolver de novo o ministério com famílias, o ministério com cura e libertação, que é algo que nós sempre trabalhamos. E quando a pastora nos convidou para vir aqui, a Ruth falou assim: vamos falar sobre família. Eu fiquei pensando que o tema que nós escolhemos para esse dia foi o tema consagração, e a igreja está num tempo de consagração. Então, ao final, você vai ter a oportunidade, se você é solteiro, solteira, você está sozinho, você pode consagrar ao Senhor o casamento que você ainda não tem. Se você não tem filhos, você pode consagrar ao Senhor os filhos que ainda virão. E se você está casado, você consagra ao Senhor a família e a casa que você já tem. Então, baseado no Salmo 127, eu vou começar falando sobre as lições de família e de consagração que nós aprendemos no Salmo 127. Uma coisa que a gente sabe é que todos nós ficamos preocupados com o sucesso da família que nós estamos estruturando. Comigo foi assim, contigo também, com você que está sozinho também. Você está preocupado com a estrutura dessa família. E às vezes nós nos esforçamos. Fazemos esforços sobrenaturais e nós sempre trabalhamos muito. Houve uma época que eu saía de casa 7 da manhã, chegava às 23 horas. Não, saía às 5 da manhã, chegava às 23 horas. Eu tinha 2 empregos, um que ficava a 80 quilômetros da nossa cidade, e quando eu chegava, nem passava em casa, e já ia dar aula, e enfim, chegava em casa morto, talvez. Isso foi por um tempo. E a Ruth também, a gente sempre teve assim, uma intensidade de trabalho muito grande. E hoje, depois de 40 anos, ela não gosta que fala isso, mas nós somos casados há 40 anos, tá, gente? 40 anos que ela é casada comigo e 40 anos que eu sou casado com ela. Temos 2 filhos, Michele, que já temos um netinho, que, olha o nome, João Gabriel. Deram o nome de João, o menino grudou em mim, pastora Lúcia. Se ele estivesse aqui, ele já vinha aqui e ficava perto de mim. Só tem 2 anos o menino, mas todos os domingos, quando eu vou encerrar o culto, ele já vem do culto infantil e já chega e encerra o culto junto comigo. Então, você pensa na família que você está estruturando, e às vezes parece que os nossos esforços não foram suficientes para a gente conseguir alcançar o objetivo. Talvez o que esteja faltando seja a entrega e a consagração da nossa família a Deus. E esse é
o tema e são as coisas que eu vou querer conversar rapidinho com vocês nessa manhã. Baseado no Salmo 127, não sei se vai ser projetado. Olha bem, vou te contar essa Síria aqui, deixa eu minimizar aqui, gente. Essa Síria aqui está me envergonhando. Então, o que a gente pode aprender no Salmo 127 a respeito da necessidade que eu tenho de consagrar a minha família ao Senhor? Primeiro, o que diz o versículo primeiro? Deixa eu ver se está projetado ali. Não está não, né? Deixa eu... Tá. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. E se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Então, a primeira coisa que eu queria lembrar, pensar com você, é que nós precisamos consagrar a nossa família ao Senhor, porque percebemos que sozinhos nós não conseguimos guardá-la. Porque percebemos que nós não conseguimos proteger adequadamente a nossa família contra os vários ataques que sofre a família pós-moderna. Não sei se você sabe, mas já existem catalogadas mais de 60 tipos de família. Além dos tipos oficiais que estão constituídos, você pode perceber, você pode pesquisar, já existem mais de 60 tipos de família. Então, eu preciso consagrar a minha família, porque se o Senhor não guardar a casa... Então, nós percebemos que precisamos proteger e consagrar, entregar a nossa família ao Senhor, porque alguns ataques são diretos e perceptíveis que a família enfrenta, a família pós-moderna. Um deles é desânimo. Quem nunca viu um membro da sua casa desanimar? Você olha e fala, fulano está desanimado. O segundo é fraqueza espiritual. Pode acontecer em qualquer casa, em qualquer família. E como é que a gente lida com isso? Às vezes fica difícil para nós, a gente não consegue entender. Terceira coisa é que, às vezes, existe dificuldade em alcançar os objetivos. As pessoas são inteligentes, estudam, são dedicadas e não conseguem alcançar os objetivos. Então, eu percebo que eu preciso consagrar a minha família ao Senhor, porque eu sozinho, eu não consigo guardá-la, eu não consigo protegê-la. Existem algumas coisas que são sutis e indiretas. Nesse tempo que nós vivemos, esse tempo de pandemia, eu pensei muito sobre falar sobre investimento familiar nessa manhã, mas talvez no finzinho vou só falar um pouquinho sobre a questão do investimento familiar. Mas outras coisas são indiretas, são ideias que vão sorrateiramente entrando na nossa casa, entrando na nossa família. São alguns conceitos pós-modernos que você fala, gente, como é que isso aí chegou aqui em casa? Que colocam em xeque, às vezes, a própria palavra do Senhor. Então, o primeiro princípio, eu preciso, aprendemos no Salmo 127, que eu preciso consagrar a minha família a Deus, porque sozinho eu não consigo guardá-la, eu não consigo protegê-la. Segundo princípio, eu preciso consagrar a minha família a Deus para evitar sacrifícios e esforços desnecessários. O versículo 1 diz, na segunda parte, pode projetar de novo, meu irmão, por favor. A segunda parte do versículo diz que, no primeiro ainda, se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Então, se eu não consigo, eu preciso perceber que eu preciso urgentemente do Senhor para que Ele esteja guardando a minha família. O versículo 2, eu preciso evitar os sacrifícios e esforços necessários, porque a palavra de Deus diz que será inútil levantar de madrugada. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. Então eu preciso entender isso, que a consagração da minha família ao Senhor é necessário
para evitar que eu tenha e que eu faça esforços desnecessários. Levantar de madrugada, paulista sabe o que é isso, porque geralmente vocês trabalham longe. Moram num lugar, trabalham em outro. Enquanto para nós, capixaba, 8 quilômetros é muita coisa. Para vocês, 8 quilômetros é... Né? Na esquina de casa. Quando eu digo às pessoas que eu trabalhava a 80 quilômetros da minha casa, o pessoal, o quê? 80 quilômetros? Quantas horas você gastava? Eu, 1h40 para ir, 1h40 para voltar. Todo dia, falei, todo dia, durante quase 30 anos. As pessoas, oh, muito tempo. Então, a palavra de Deus diz que será inútil levantar de madrugada, será inútil repousar à tarde, será inútil comer pão de dores, se você não tiver a sua família devidamente consagrada ao Senhor. E o texto completa dizendo assim: aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Aí talvez você fale, oh, glória a Deus, eu posso ficar sentado, dormindo e esperando enquanto Deus trabalha. Negativo. Não é isso não. Vale lembrar que esse versículo não é um convite ao comodismo, nem uma validação da preguiça, porque Deus não ama preguiçoso não, gente. Mas a convicção de que o Senhor quer ser nosso parceiro na jornada intensa e dura dessa vida. Então eu preciso consagrar a minha família ao Senhor, porque eu não preciso empreender esforços além daqueles que de fato eu posso. Trabalhe e faça o que está ao seu alcance. Mas não tente agir no sobre-humano, nem no sobrenatural. Porque o sobrenatural não é algo humano, o sobrenatural é de Deus. É Ele quem age no sobrenatural. Então eu consagro a minha família e espero no Senhor. Porque o Salmo 121, versículo 4, diz, é certo que não dorme nem dormita o guarda de Israel. Então, o Senhor não dorme nem dormita, mas eu e você precisamos ter um tempo de descanso e de dormir de fato, e ter aquele sono reparador. Quando você consagra a sua família ao Senhor, você sabe que Ele está cuidando dela e que Ele vai suprir você. Uma das grandes preocupações que nós temos é exatamente como suprir a nossa casa. Todo mundo tem. Você fala, gente, como é que eu vou pagar as minhas contas? Como eu vou pagar as minhas contas? Eu trabalhei 30 anos na iniciativa privada. Trabalhei numa mesma empresa durante 30 anos. Quando eu entrei, tinha mais ou menos uns 15 mil funcionários. Quando eu me aposentei, tinha 3 mil. Todo final de ano, a Ruth sabe, eu falava assim, filha, não sei como vai ser esse ano. Ela falava assim, não, deixa por conta de Deus, né, João? Se o Senhor quiser que você continue na empresa, você vai continuar. E assim eu fiquei durante 30 anos. E outro dia, conversando com meu filho, ele falou assim, pai, esses momentos que você fala, que a família passou, que vocês passaram, você sabe que a gente não percebeu? E aí minha filha também falou, não percebemos. E eu fiquei pensando que isso é um socorro e um milagre de Deus. Tudo bem, a gente trabalhou muito, mas nós procuramos ter uma vida mais ou menos dentro do padrão que podia, sempre com o pé no chão, mas também muito na realidade. E aí, pastora Lúcia, nós descobrimos esses dias que o investimento que pai e mãe fazem na vida dos seus filhos não acaba nunca. Porque há uma semana, senta o meu genro na minha frente e fala assim, meu sogro, tem uma coisa para te falar. Eu falei, meu Deus, o que esse camarada tem para me falar? E tá a Michele com a Ruth no telefone e falou assim, aluguei o meu apartamento com tudo. Aí eu, ué, como assim? Eu aluguei meu apartamento, achei um valor irrecusável, aluguei o meu apartamento e queria saber se eu posso vir para dentro da sua casa. Aí eu falei para a Ruth assim, ele não deu nem a oportunidade de eu falar assim, eu posso pensar. Aí eu falei assim,
Para quando eu pensei que ele ia falar 10 dias, 15 dias, não, daqui a 3 dias. E de repente nosso apartamento parecia que tinha passado um tsunami. Porque você imagina, tinha acabado Vinícius de sair, que estuda em Santa Maria, ficou em Porto Alegre, nós ficou uns dias conosco, e foi, porque começou as matérias de clínica, ortopedia, essas coisas aí, foi. Aí a Ruth falou assim, tinha acabado de falar comigo, João, a casa está vazia. Não sabíamos nós que daí a 2 dias, a casa encheria de novo e tinha mala para tudo que é lado, sacola de roupa, brinquedo de menino, e aquelas caixas todas, e a Ruth olhou e falou assim, meu Deus. Eu falei, calma. E aí nós descobrimos que o investimento que a gente faz na vida dos nossos filhos é para a vida toda. Porque o filho ou a filha nem pensam 2 vezes na hora de voltar para a casa do pai, não, gente. Eles nem avisam a gente, não, só fala assim, estou indo. É bom ser assim, né, Marina? Nem precisa falar muita coisa, não, né? Só fala assim, mãe, cheguei. Aí o pai olha, e a mãe olha e fala assim, gente, o que eu faço? Aí eu olhei para o meu genro e falei assim, ué, você não está me dando nem a oportunidade de eu pensar. Você já alugou o seu apartamento, você já disse que, se eu falar para você que não pode, para onde que você vai? Ele falou, não sei. Então, nós descobrimos que investimento na família é para a vida toda. E esse é um tema que eu desenvolvi também, família, investimento para a vida toda. Mas aí, continuando no Salmo 127, devemos consagrar a nossa família ao Senhor, porque ela é um tesouro valioso recebido do Senhor. Eu e você recebemos um tesouro chamado família. E aí, quero falar para você, varão que está aqui nessa manhã. Provérbio 18, 22 diz que o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou o favor do Senhor. Um homem que tem uma esposa é afortunado. Quantos são ricos aqui por ter uma esposa? Então, dê glória a Deus, agradeça a Deus. Você é um cara, uma pessoa afortunada. Irmã, calma que depois vem de vocês, hein? Mas aí é o seguinte, antes de você reclamar da sua mulher, da sua esposa, você precisa cuidar dela. Você percebe, mulher que é bem cuidada pelo marido, você conhece logo. Tem prazer em se arrumar, tem prazer de viver, né? Fica tranquila, está sempre de bem com a vida. Por quê? Porque o homem está cuidando. E aí teve uma expressão que a Ruth usou essa semana que me impressionou. Ela falou assim, João, você sabe que eu não me lembro nesses 40 anos de nunca você ter me desrespeitado na frente dos nossos filhos. Você nunca falou alto comigo na frente dos nossos filhos. Você nunca... E eu fiquei pensando, falei, gente, mas será que eu nunca fiz isso mesmo? Ela falou, não, você nunca... nossos filhos não podem ter uma marca de falar assim, essa foi o meu pai que imprimiu na vida da minha mãe, porque eu vi meu pai gritando com minha mãe, eu vi meu pai falando alto com a minha mãe, e eu dei graças a Deus. Se essa é uma marca que eu posso ter imprimido na vida dela, eu dou glórias a Deus. Então, quero falar para você, meu irmão, toda vez que você é grosseiro, que você desrespeita a sua esposa, você desrespeita os seus filhos. Causa uma marca muito grande na vida dos filhos a maneira como o pai lida com a mãe. Quantos de nós somos... eu, graças a Deus, tive pais que não eram crentes, mas meu pai respeitava profundamente a minha mãe. Nunca vi meu pai gritar com minha mãe também. Nunca vi meu pai fazer grosseria com a minha mãe a vida toda. E aí ele falava comigo assim ainda, eu quero que você trate a sua mulher desse jeito. Se um dia sua esposa reclamar que você está cuidando mal dela, eu vou dizer para ela, olha, ele não aprendeu comigo. E você já reparou, irmão, que às vezes a gente quer uma mulher calma, nós queremos uma mulher tranquila, queremos uma mulher abençoadora, mas a gente não semeia isso. Nós não damos o equilíbrio e o suporte suficiente para que a esposa tenha essa segurança. Às vezes os maridos dão mais insegurança às mulheres
do que segurança. Então, e o texto diz que quem acha uma esposa, acha um bem e alcançou o favor do Senhor. Então, todo homem tem a obrigação bíblica de cuidar bem da sua esposa. Não de ficar reclamando. Elas têm as coisinhas dela? Tem. Mas, por exemplo, a casa é dela mesmo. A Ruth, de vez em quando, vira a casa de perna para cima. Eu nem ligo. Nunca liguei. Quando os móveis lá em casa não eram embutidos, eu não sei como ela conseguia. Talvez por isso que a coluna hoje está reclamando. Ela mudava a casa toda e pega móvel daqui, muda para lá. Eu só queria saber, filha, onde que eu vou dormir? Não, você vai dormir ali. Não, tá bom. Porque a casa é dela. Eu falo sempre, a casa é sua, filha. Não, a casa é nossa. Eu falo, não, mas você pode mexer na casa do jeito que você quiser. Então, se você entende que sua esposa é uma joia, então cuida dela. E eu acredito que dentre as coisas que um homem vai prestar contas a Deus, está na maneira que ele lidou com a sua esposa. Eu acho que um homem vai prestar contas a Deus na maneira como ele tratou a sua mulher. Eu imagino isso. Porque a esposa é um presente que Deus nos deu. E eu penso que a maneira como eu lido com a minha esposa, eu preciso, e um dia eu prestarei contas a Deus. Então, aprendemos no Salmo 127 que eu devo consagrar a minha família e que eu devo cuidar da minha esposa, porque a minha família é um presente valioso do Senhor, porque eu recebi do Senhor. Mas você, minha irmã, admire e elogie o seu marido. Aprenda, por exemplo, com a sunamita, as lições de Provérbios 31, 23. Diz assim, seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciões da terra. Então a mulher sábia faz de seu marido um homem estimado e reconhecido na sociedade. Quando nós vemos as irmãs promovendo o seu marido ou ajudando a crescer, você está, na verdade, sendo uma pessoa sábia. Talvez você não saiba, mas quando eu conheci a Ruth, já era profissional, já trabalhava, já estava quase concluindo a faculdade, mas eu não conhecia nada de Bíblia. O meu investimento de Bíblia na minha vida foi feito por ela. Foi ela que investiu num sentido de fazer com que eu me apaixonasse pelo Senhor. De fazer com que eu me apaixonasse pela Bíblia, pela vida ministerial como um todo. Então, você, esposa, deve fazer do seu marido um homem honrado. Deve procurar honrá-lo. Aí você fala assim, pastor, e se for um traste? Aí o problema, aí você vai fazer o quê? Vai orar e consagrar ainda mais para Deus transformar o traste numa coisa boa. Às vezes dá para fazer isso. Mas tem essa semana eu falei para há 2 dias atrás, há 2 semanas atrás, eu falei para uma pessoa, falei com a irmã, não tem jeito. Esse homem que você está, não vai ter jeito, não. Ou você anda de joelho o tempo todo e fecha os olhos para tudo, se anula, ou você vai ter que abrir mão desse camarada. Porque o homem tem defeitos fatais. São coisas tão profundas de caráter que muito difícil. Eu falei, você tem que escolher. Então, existem momentos em que você precisa orar muito mais. Mas a verdade é, uma mulher deve fazer com que o seu marido seja um homem estimado na sociedade. Eu devo entender que a família é um projeto de Deus, e eu preciso honrar a Deus, porque a Bíblia diz que os filhos são uma herança de Deus. Dá trabalho cuidar de guardar a herança? Dá ou não dá? Quem tem muita herança aqui, gente? Muito dinheiro? Ninguém? E aquelas joias que você tem guardado lá no freezer?
Essa história eu te conto uma outra vez. Mas existia uma pessoa que não era dizimista na nossa igreja e ela chegou e falou para mim, olha, pastor, é o seguinte, se o senhor falar que eu sou obrigada a dar o dízimo, eu vou entregar o meu dízimo, mas eu vou falar mal do Senhor, mal da igreja. Eu falei, irmão, não faça isso. Não entregue o seu dízimo. Mas ela falou assim, mas olha, eu tenho um freezer cheio de joias. E é verdade. A mulher tinha um freezer com as gavetas, tudo cheio de joias. Eu não sei o que aconteceu, não me pergunte, eu só sei que as joias sumiram todas do freezer, todas, e o freezer da mulher ficou vazio. E ela juntou, por isso que eu falo das joias no freezer. Então você tem que saber, entender o que tem valor para você. Sua família tem valor, então precisa cuidar dela. Seus filhos têm valor, cuide deles. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Tem filhos que são mais trabalhosos que os outros. Tem outros que são doce. Você falou, tá bom. E tem aqueles que questionam, que te confrontam, que não é que não aceitam, mas perguntam. E os filhos podem perguntar, podem ou não? Podem. Nós temos filhos assim, que perguntam. Mas por que, pai, que tem que ser assim? Não, por isso, isso, isso. Não nos respeitam, mas perguntam. Então, cuidar de filhos dá trabalho. Mas não existe ex-pai nem ex-mãe. Alguém conhece algum ex-pai ou ex-mãe aqui, gente? Existe ex-esposa, ex-marido, ex-sogra, ex-sogro, ex-cunhado, ex-cunhada. Aliás, dizem que o problema entre a sogra e os genros e as noras não é por causa de ambos, dizem que é por causa da cunhada. Não sei se é verdade, tá, pastora Lúcia, mas dizem isso. Mas existe todo ex, menos ex-filho. Ou seja, eu preciso entender que o investimento e o cuidado pelos filhos é enquanto tiver vida, porque eles podem chegar e fazer igual fizeram lá em casa. Estou vindo para cá. E aí você faz o quê? Abre as portas, né? Aí nós transformamos um sofá-cama numa cama de casal. Tiramos o sofá-cama, compramos uma cama de casal, está lá no quarto a cama de casal. Então nós investimos em filhos. Sejam eles trabalhosos ou uma bênção, sempre serão filhos, e a Bíblia diz que são herança do Senhor, não importa se eles sejam trabalhosos ou abençoados. A Bíblia diz que filho é herança do Senhor, independente de se ele me dá trabalho ou não. Sabe por quê? Porque os filhos chegam na vida da gente inocentes. Eles chegam na vida da gente sem vícios. Eles chegam na vida da gente como uma página em branco. Quem é que imprime as primeiras coisas na vida dos filhos? Somos nós. É ou não é? E nós estamos falando o seguinte, a gente sempre fala assim, uma coisa é o filho que saiu da barriga, outra coisa é aquele que chega. Então a gente aprende a lidar com os genros, aprende a lidar com as noras. Porque o filho, você fala assim, não vai ser desse jeito, ele se aborrece, fica chateado, daqui a pouco está junto de você. Mãe, pai. Agora os genros são filhos que você aprende a amá-los. Nós temos um genro abençoado, agora está chegando uma nora italiana, pastora, a senhora acredita? Rutinha pode ter neto dos olhos verdes, pastora. Eu fico mexendo com ela. Mas aí, gente, nós estamos aprendendo a lidar com o nosso genro. Estamos começando a aprender a lidar com a nossa futura nora. Por quê? Porque a família precisa do cuidado e você o tempo todo está vigiando, o tempo todo você está investindo, o tempo todo você está orando. Meu filho manda as orações que a mãe manda toda noite para ele manda para quem? Para a namorada. Minha mãe fez essa oração por nós. Então, a esposa é um presente e um tesouro. Quantos dizem amém? Amém. Seu marido é um presente e um tesouro. Amém. E seus filhos são herança do Senhor. E são também um tesouro grandioso que você precisa guardar. Por isso que nós precisamos consagrar ao Senhor a nossa família. Por isso que nós precisamos entregar ao Senhor e começa desde cedo.
Se você está solteiro, viúvo, divorciado, começa a olhar agora e já começa a entregar ao Senhor o marido que vai chegar para você, a esposa que vai chegar para você. Já começa a visualizar essa família e já começa a consagrar a família que você vai constituir. Mas você que está com a sua família, talvez você olhe assim e fala, tem muitas coisas, pastor, que precisam acertar. É verdade. Nós precisamos da presença viva e poderosa do Senhor para manter a nossa família no prumo, gente. E aí o momento da consagração, eu queria lembrar para você que consagrar é dedicar, entregar, passar o controle para Deus. Quantos desejam passar o controle da sua família para o Senhor nessa manhã? Desse homem que você fala mal dele, entrega ele para Deus, passa o controle para o Senhor. Essa mulher que você fala, mas que mulher enjoada, está ficando velha, está ficando enjoada. Tira a palavra enjoada e fala, Senhor, está entregue nas mãos do Senhor. A consagração é uma entrega de controle. A consagração, a dedicação é uma transferência de cuidado. Com o tempo nós percebemos que por mais dedicado que nós sejamos, sempre alguma coisa fica a desejar. Então eu preciso do cuidado de Deus. Fala, Senhor, me ajuda a cuidar da minha mulher. Me ajuda a cuidar dos meus filhos. Me ajuda a cuidar do marido. Então você faz uma transferência de cuidado e pede, Senhor, por favor, me ajuda a cuidar. A dedicação não é uma coisa emocional. A consagração é uma entrega consciente, racional, como está em Romanos capítulo 12, versículo 1. E seguindo, a dedicação é uma expressão de confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele falar. Entrega o seu marido ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega a sua esposa ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega os seus filhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aquilo que você não pode fazer, você consagra, dedica, entrega. Mas não é uma vez só não, talvez você vá fazer isso hoje, mas você precisa todo mês ir lá no altar e na sua hora de consagração falar, Senhor, está entregue esse homem nas mãos do Senhor. Não é com raiva não, tá? Porque uma vez uma irmã falou assim, pastor, estou tão injuriado com meu marido, eu falei, ó Jesus, eu entrego esse homem nas mãos do Senhor. Não é assim. Você entrega numa atitude de cuidado, de dependência, de carinho. Você entrega a sua esposa ao Senhor também, para que Deus cuide dele. Você entrega os seus filhos também desse modo e nessa característica, para que Deus cuide dele. A dedicação e a entrega, a consagração, leva-nos a descansar no cuidado de Deus. Salmo 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. E nessa manhã eu queria perguntar para você, será que você tem motivos para consagrar a sua família ao Senhor? Será que você tem motivos para entregar a sua esposa ao Senhor? Será que você tem motivos para entregar o seu marido ao Senhor? Será que você tem motivos ou razões para colocar os seus filhos na mão do Senhor e toda a sua família e falar, Senhor, eu coloco diante do Senhor e eu não quero tomar mais? Confiar em Deus não é algo muito simples, não. Porque como Deus é atemporal, nós estabelecemos tempo para que Deus faça as coisas. E quando eu estabeleço tempo para que Deus faça as coisas, às vezes eu não consigo esperar inteiramente no tempo do Senhor. E aí é um grande segredo. Quando eu entrego para Deus, eu preciso acreditar, confiar e esperar nele. Se seu marido estiver junto com você, você pode talvez entrar num acordo com ele nessa manhã. Se sua mulher está perto de você, você pode entrar num acordo com ela e falar, o que nós vamos entregar ao Senhor nesta manhã? O que nós vamos consagrar? Vamos consagrar o nosso casamento, a nossa família, os nossos filhos, mas se você está sozinha, você pode entregar o seu marido, você pode entregar o seu futuro marido, você pode entregar o seu futuro relacionamento, a sua futura família. Se você não tem filhos ainda, você pode entregar os filhos que ainda virão. Mas lembrando que é uma expressão de confiança
em Deus. Porque sozinhos nós não conseguimos cuidar da nossa casa. Por mais dedicado pai que você seja, por mais dedicada mãe que você seja, você precisa do Senhor. Nós temos aprendido isso com o tempo. Mesmo nós nos esforçando muito para sermos bons pais, nós percebemos algumas coisas que ficou a dedicar com os nossos filhos. Algumas coisas que poderiam ter sido melhores. Algumas coisas que a gente poderia talvez ter tido mais cuidado. Algumas coisas que a gente poderia ter tido uma atenção. Então, não significa que você esteja sendo um mau pai, um mau marido, uma má esposa, nada disso. É você transferir e dizer, Senhor, eu preciso do socorro do Senhor. Aquilo que está bom pode entrar no nível de excelência. Aquilo que está mais ou menos pode melhorar. E aquilo que está ruim, Deus pode transformar, porque Ele é o Deus dos impossíveis e aquele que transforma todas as coisas. Geralmente, quando nós falamos sobre família, nós nunca estamos sozinhos. Se fosse em Vitória, nossos filhos estariam juntos. Sabe por quê? Para que eles sejam testemunhas daquilo que a gente está falando. Sabe, para que o que a gente fala testifique no coração deles e eles não vão dizer assim, papai e mamãe estão falando coisas que não são verdadeiras. Por isso que a gente sempre está juntos. Porque um testifica aquilo que o outro está dizendo. Então, eu queria que você fechasse seus olhos e pensasse, o que você dedica ao Senhor? Você está na posição de sozinha? Você quer dedicar ao Senhor o seu próximo relacionamento? Algo que Deus tem para você? Você quer entregar antes de receber? E colocar diante do Senhor e falar, Senhor, eu entrego para o cuidado do Senhor. Ainda nem chegou, Deus, mas eu coloco e apresento ao Senhor. Você almeja ter filhos, mas eles ainda não chegaram. Você também pode, nesta manhã, dedicar esses filhos, consagrar e visualizar, enxergar e falar, eu dedico e entrego os meus filhos ao Senhor. Talvez você queira ter netos, ainda não os tem. Consagra ao Senhor. Coisa deliciosa é ter neto. Vocês viram a pastora Lúcia apresentando o Benja nesta manhã. O brilho nos olhos dela. Então essa manhã de entrega, uma manhã de consagração, uma manhã de oração, uma manhã de dedicação a Deus, porque sozinhos a gente não consegue. Porque sozinhos não podemos. Porque precisamos do Senhor. Aquilo que ainda não deu certo, vai dar certo. Então somente esteja atento àquilo que o Senhor quer ministrar ao seu coração e à sua vida. Vou pedir ao grupo que esteja ministrando um cântico. Enquanto você pensa, enquanto você ora, talvez se você quiser ficar em pé, mesmo com os olhos fechados. E depois nós fazemos a nossa oração de entrega e de consagração ao Senhor. Vai pensando, deixa Deus abrir o seu coração. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda sua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda sua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença esteja em ti e te segues onde fores ao entrar.
Ele é forte, Ele é forte, Ele é forte, Ele é forte. Do Senhor. Pai, aqui está a família, a aliança. Nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, entregando ao Senhor e consagrando o bem que o Senhor tem nos dado. A família que é alvo do Senhor Jesus, que ultimamente tem sido ainda mais visada pelas trevas, mas nesta manhã nós queremos, na autoridade do nome de Jesus, repreender as investidas que o inimigo tem jogado, tem lançado sobre a família aqui nessa cidade e principalmente aqui nessa igreja. Abençoa, Senhor, o teu povo nesse tempo de consagração, nesses 40 dias que esta igreja tem dedicado o seu tempo, o seu louvor, a sua oração ao Senhor. Mais uma vez nós consagramos ao Senhor a família, os filhos que o Senhor tem nos feito gerar, eles são do Senhor. Os maridos que o Senhor tem nos dado estão nas mãos do Senhor. As esposas estão nas mãos do Senhor. E mais uma vez a nossa fé cresce. Nós temos a ousadia de declarar mais uma vez, como fez o teu servo Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria que esta igreja repetisse comigo nesta manhã, nesse último momento dessa oração: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha família servimos ao Senhor. De nada adianta eu ser uma bênção na igreja, pregar, cantar, orar, fazer qualquer coisa, se na minha casa tudo está mal. Mas nós nesta manhã declaramos: eu e a minha casa servimos ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Vamos aproveitar esse momento e dar o nosso melhor sorriso. Este sorriso é especial. Este sorriso é para Deus, em gratidão e dedicação ao bem precioso que nos deu, a família. Muito obrigada, Senhor, por esta família. Muito obrigada, Senhor, por este esposo que o Senhor nos deu. A maravilha que o Senhor tem feito em nós e por nós. Eu queria que você virasse para o seu esposo e dissesse: obrigado, Senhor. Aqui está um homem de Deus, um bem precioso que o Senhor me concedeu nessa terra. Ah, Senhor, dê para ele longevidade, dê, Senhor, para ele graça, poder. Porque juntos nós consagramos o nosso casamento, a nossa aliança. Põe a mão na sua aliança, põe a mão na aliança da sua esposa, põe a mão e dedica para ela. Esta aliança está consagrada ao Senhor. E você, esposo, põe a mão no ombro, que significa a proteção que você dá. O que mais a mulher precisa hoje é a sua proteção. A proteção de Deus não pode faltar. É a prioridade, mas a sua proteção é fundamental. E como um gesto de consagração, eu queria te pedir que colocasse a sua mão sobre o ombro dela, dizendo: eu te protejo. Você é o meu bem maior aqui nessa terra. Obrigada, Senhor. Obrigado por essa manhã tão linda. Obrigado pela presença do teu Espírito Santo conosco, Senhor. Fica conosco, Jesus.